É fato, nós sabemos que estamos vivendo em uma sociedade individualista, onde que o direito individual às vezes aparenta ser maior do que o direito do grupo. Vivemos em um estado democrático ou em um ambiente democrático. Mas, se a gente for voltar um pouco na história até chegarmos nessa condição de direitos individuais e não direitos grupais ou direitos de sociedade, nós temos toda uma história atrás antes de formar esta característica. Mas antes de aprofundar mais no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre o individualismo na sociedade moderna e também um pouco do individualismo na sociedade contemporânea. Eu estou gravando este conteúdo aqui em um ambiente aberto, desculpe algum barulho de vento, eu vou me esforçar ao máximo aqui para falar de uma maneira clara, precisa, que dê para você que está do outro lado a entender, porque, como pode ver, eu não estou usando o meu microfone. Esse vídeo eu estou gravando para refletir sobre o individualismo. Por quê? O individualismo é uma coisa nova para nós hoje. Como assim? Se você é um estudante de filosofia, sabe aquela história da morte de Sócrates? Por que Sócrates morreu? Porque foi falado que Sócrates estava corrompendo a juventude. Por quê? Sócrates teve uma certa autonomia de pensar além da cultura dominante, além dos padrões da sociedade da época. Então Sócrates foi condenado por causa disso, por ter um pensamento contracultural. Hoje a gente pode chamar Sócrates de um rebelde, ou a gente pode chamar Sócrates de um pensador que pensa além da média social. Uns tempos atrás, esta habilidade de pensar por conta própria era vista como maus olhos. Mas hoje é uma coisa mais comum. Uma pessoa exercer o seu pensamento de forma autônoma ou de forma independente. Porque a sociedade ela possibilita que você faça isso sem ser preso ou sem ser perseguido. Mas, na época de Sócrates, isto era visto como algo subversivo. E a sociedade ela foi ao longo do tempo se estruturando para que pessoas não cometessem a mesma coisa com outros futuros Sócrates. Ou seja, o pensamento individual não pode se submeter ao pensamento grupal e nenhum pensamento grupal não deve se submeter ao pensamento individual. Talvez a gente deveria buscar um certo equilíbrio. Então, tem alguns tipos de pensamento que eu quero trabalhar com você aqui hoje. O pensamento é o pensamento em grupo. O pensamento em grupo é característica de sociedades primitivas, onde o grupo tem um pensamento em comum, compartilha as mesmas crenças, a mesma cultura e as mesmas músicas. E também depois a gente pode trabalhar o pensamento individual. O pensamento individual já é mais uma característica da sociedade moderna e da sociedade contemporânea, onde lá com os filósofos que nem Descartes, Maquiavel, Pico della Miranda, entre outros filósofos como John Locke, Thomas Hobbes, é um pensamento mais individual, onde o meu pensamento modela a sociedade, não a sociedade modela o meu pensamento. Então, a gente pode trabalhar aquela questão dessa divisão individualista na sociedade, remetendo a um filósofo pré-socrático. O nome dele é Demócrito. Demócrito dizia que o átomo era indivisível. Então, a questão de individualidade, ela parte de um termo já cunhado por um filósofo pré-socrático antigo, ou o filósofo primitivo, quer dizer, o primeiro filósofo, os primeiros filósofos,
Demócrito é um dos primeiros filósofos, ele dizia sobre o indivisível. Então, o indivíduo é aquele que é indivisível. A gente pode colocar na etimologia da palavra, na origem da palavra. Mas, na semântica de hoje, o indivíduo é algo à parte da sociedade. Parece que o indivíduo é alguém que pensa longe ou distante da sociedade. O indivíduo já não faz mais parte do todo. E normalmente, quando a gente pensa, a gente acha que a gente está tendo um pensamento que é diferente da sociedade. Mas, se a gente perceber ao longo do desenvolvimento da sociedade, ou do mundo, ou dos regimes políticos, isso foi estruturando para que você pudesse pensar, pudesse exercer a sua liberdade, pudesse obter os seus direitos, mas pudesse cumprir os seus deveres. E mesmo que isso tudo você fazendo, exercendo a sua liberdade, você não fosse incriminado por isso. Então, vem algumas coisas, como ao longo da história a gente vê o ser rebelde. Ser rebelde muitas vezes é você fazer coisas que não é comum fazer em sociedade. Ou às vezes você ser contra a cultura. Você tem um pensamento que é divergente da sociedade. Ou você começa a ter um pensamento que começa a influenciar outras pessoas e é um pensamento que é divergente da cultura dominante. Ou seja, quando o cristianismo nasceu, ele era um pensamento que era divergente do pensamento judaico. Se o pensamento judaico era um pensamento mais fechado, o cristianismo, de origem judaica, começou a ser um pensamento contra a cultura, contra a religião judaica muitas vezes. Por que contra? Um pensamento que ele é bem diferente dos primórdios do judaísmo. Então a gente pode trabalhar uma relação do ser social e do ser individual. O ser social é aquela pessoa que ela participa de grupos, esses grupos influenciam essa pessoa e essa pessoa se sente parte de um grupo pertencente. O ser individual é aquela pessoa que ela tem a sua individualidade. Sua individualidade muitas vezes não coincide com a do grupo, mas ela se esforça para que essa individualidade exercida seja agradável para o todo. Então você exercer a sua liberdade junto com sua individualidade, mas também não anular o grupo, mas também não anular a sua individualidade. Isso é uma grande característica da busca do pensamento filosófico. Você não anular a sociedade, mas também não anular a si mesmo, para que não possa ter a fragmentação da pessoa. Ou seja, você vai se tornando individual ao ponto que você não se reconhece como membro da sociedade, você não se reconhece como membro de um grupo, você não é pertencente, você se sente um andarilho, você se sente um Zé Ninguém, você se sente alguém na terra que não é sua, você se sente apenas um peregrino. Então, você exercer a sua liberdade, você exercer a sua individualidade, mas mesmo assim você exercendo essas características, não anular o grupo de pertencimento. Porque uma sociedade ela reunida, ela é forte. Uma sociedade fragmentada, ela é fraca. É por isso que toda vez que você exercer a sua liberdade, que ela seja agradável para o maior número possível de pessoas. Toda vez que você exercer a sua individualidade, a sua busca por si mesmo, ela seja agradável e bom para o maior número de pessoas. Então a gente pode voltar a uma característica do próprio filósofo Aristóteles. A parte, será que é maior do que o todo? Ou o todo é maior do que a parte? O todo e as partes ambos se relacionam. Se uma parte do todo ir para o lado, o todo deixa de ser todo. Então, o todo, que é a sociedade em si, ela muitas vezes ela é muito maior do que o indivíduo sozinho. Então, o indivíduo, mesmo que ele tenha pensamentos divergentes, ele necessita da sociedade desde o nascimento. Necessita do pai, da mãe, dos avós, de todo o núcleo, toda a estrutura social para a formação dessa pessoa. Que hoje você está aqui como um estudante de filosofia ou como um buscador que está criticando essa sociedade. Mas você critica uma sociedade, mas essa mesma sociedade lhe deu a estrutura para você autocriticá-la. Então a parte boa disso tudo é que você está no meio onde você faz uma autocrítica daquela sociedade que possibilitou você fazer a própria autocrítica.
Então, às vezes, pode entrar alguns certos colapsos, né? A parte não é maior do que o todo é maior do que a parte, mas o todo te dá propriedades para você, talvez, aqui em filosofia a gente pode fazer uma transcendência, você transcende a sociedade e vê algo que ninguém viu. Mas esse algo que você vê não quer dizer que você tem que impor a outras pessoas, você traz para o meio de debate para ver como a sociedade pode aceitar essa forma individual de ver o mundo. Então, para concluir esse vídeo aqui, a gente pode pensar este mundo de uma forma bem específica. Esse aqui nós estamos filosofando. Devemos evitar a anulação de todos no indivíduo, ou seja, uma vontade individual anular a vontade de todo mundo. Ou seja, aqui seria um ateísmo ativo. Eu não creio em algo superior, como a sociedade, como um mundo melhor, como Deus, mas eu creio na minha individualidade, onde eu busco pelas minhas próprias forças, meu autoaperfeiçoamento, eu busco minha riqueza e etc. Mas muitas vezes você, como indivíduo, você acaba sacrificando o todo para buscar as suas vontades individuais. E depois a gente pode ver ao contrário, a anulação do indivíduo para se unir com o todo, ou seja, a anulação da pessoa para fazer parte da sociedade. Você acaba esquecendo quem você é. Aqui a gente pode começar a entrar quase num panteísmo das doutrinas mais orientais, onde você deixa de ser para unir ao ser. Você deixa de ser individual para unir com o todo, ou seja, tudo é social, tudo é humanidade, tudo é governo e etc. E acaba você sacrificando a sua personalidade. Então, para concluir, evitar a anulação de todos no indivíduo e, ao mesmo tempo, evitar a anulação do indivíduo no todo. Acho que aqui é só uma reflexão filosófica para você pensar, refletir e pensar. Aqui só estou contribuindo aqui para futuros aprendizes de filósofos, que talvez você seja um que está aí me acompanhando. Tchau, tchau e bons estudos de filosofia. Fui!